No susto, o Bug vai se tornar um novo Yonkou? O Luffy realmente vai morrer se ele continuar utilizando o Gear 5, o seu despertar? Agora que o Luffy despertou em Nika, será que o governo mundial e a marinha vão segui-los para qualquer lugar que ele for? Não vão dar chances para que o Luffy possa encontrar o One Piece? E qual a aparência do Touro Verde? É um personagem novo ou um personagem que já existe no mundo de One Piece? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas e esse aqui é o Sogeking Responde número 99. Eu vou pegar perguntas que vocês mandaram lá na comunidade do canal, lá no meu Instagram ou aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Se liga que o próximo Sogeking Responde é o 100. Então já deixa sua pergunta em todos esses locais que eu falei, que a gente vai ter uma live especial com convidados respondendo as melhores perguntas que eu consegui coletar. Então já comenta aqui embaixo, lá no meu Instagram ou na comunidade do canal, pode até repetir as suas perguntas. Aproveita que você já tá aí embaixo e deixa aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora bora responder essas perguntas maravilhosas. Carlos perguntou: Lucas, já faz um tempo que não faço teoria. Você tá vendo que o último capítulo de One Piece falaram nos novos Yonkous? Eu acho que esses dois novos são o Luffy e o Bug, com o Barba Negra e o Shanks. Se estou certo, na capa do capítulo 25, nós temos ali o Barba Negra e o Shanks, que são os atuais Yonkous, e o Bug e o Luffy, que poderão vir a ser os novos Yonkous. Sobre isso, eu já cantei uma bola falando que o Bug seria um dos personagens mais importantes de One Piece depois que ele saísse dos Chichibukais. Eu fiz um vídeo comentando quanto eu acho que seria a recompensa, ou quanto eu achava que seriam as recompensas dos Chichibukais, e pro Bug eu dei 2 bilhões de beris. Naquele vídeo me chamaram de louco, o Bug com 2 bilhões de beris, tal e tal e tal, vou deixar o link no card aqui em cima pra vocês. Se essa teoria realmente for verdade, e o Bug se tornar um novo Yonkou, ali no lugar de Kaido ou Big Mom junto com o Luffy, nós temos que a sua recompensa não pode ser menor do que 2 bilhões de beris não. Porque o Teach tem uma recompensa maior do que 2 milhões de beris. Então o Bug, se ele se tornar Yonkou, ele vai ter que ter uma recompensa maior que 2 bilhões de beris. Uma recompensa que eu já teorizei para ele há muito tempo atrás, já faz mais de um ano. Confiram o vídeo do card aqui em cima. Então, o Oda gosta de fazer foreshadowings no mundo de One Piece. E muito provavelmente o dessa capa aí pode ser o que vai acontecer. E o Bug pode sim se tornar um novo Yonkou. Não pela sua força, mas pela sua influência. Por ele já ter tido contato com o bando do Roger, Ray. Por ele ter contato com o Shanks, por bater de frente com ele. Lá na Guerra de Marineford, ele conseguiu se desvencilhar dos poderes dos 3 almirantes. Ele mostrou que estava ali em pé de igualdade com o Shanks, mesmo que só falando com ele. O Barba Branca indiretamente pediu a sua ajuda. Então tudo isso, mesmo que seja só brincadeira do Oda, dá pro Bug dentro do mundo de One Piece uma influência absurda. E pro governo mundial isso aí é perigoso. Então muito provavelmente ele pode se tornar um novo Yonkou e adquirir ainda mais pessoas fortes para dentro do seu bando, assim como aconteceu lá em Pell Down. Todo mundo chamou ele ali de Deus, de God, e foram seguir ele. Acredito que vai acontecer agora se ele for se tornar um novo Yonkou. Então, acredito que isso seja verdade e que possa acontecer. Bugado perguntou: você acha que a marinha irá se mobilizar para neutralizar o Luffy agora? Com o despertar da fruta e a derrota de 2 Yonkous, ele deve ser considerado um dos mais perigosos atualmente. Cara, essa possibilidade até que poderia acontecer, mas eu acredito que o governo mundial e a marinha não têm recursos o suficiente para ficar correndo atrás do Luffy para impedi-lo de encontrar o One Piece, por exemplo. Agora que novos Yonkous vão ascender ao poder, eles têm que estar de olho em diversos mares, em diversos pontos e ilhas e piratas, que agora vão migrar para dentro da Grand Line em busca de aumentar seu nome no mundo da pirataria, se aliando com esses novos Yonkous. E aí a gente vai pensar que, por exemplo, um Kid da vida possa se tornar um novo Yonkou. Imagina a quantidade de piratas que não vão atrás dele para entrar no seu bando, para se tornar seus comandantes, assim como aconteceu com o Teach. Então o governo mundial e a marinha tem que estar de olho nessa galera aí, e eles não teriam recursos o suficiente para ficar atrás do Luffy sempre. O Fujitora, ele não pode ir para nenhuma base da marinha,
enquanto ele não pegar e capturar Luffy e Law. Então pode ser que ele, em específico, vá ou fique atrás do Luffy junto com o Touro Verde, sei lá. Mas o que eles podem fazer é tentar impedir os Mugiwaras em momentos ou em oportunidades pontuais. Eles sabem que os Mugiwaras precisam do último Road Poneglyph e eles sabem aonde está. Então eles vão tentar impedir que os Mugiwaras encontrem esse último Road Poneglyph, por exemplo. Isso aí a Marinha e o governo mundial podem fazer. Senão eles não vão ficar só correndo atrás do Luffy, eles vão tentar impedi-los em momentos pontuais. Gabriel Franca perguntou: qual sua opinião sobre a teoria do Almirante Touro Verde ser o ex-capitão do Brook? Essa teoria só é interessante porque o capitão do Brook diz que encontraria uma forma de se recuperar e continuaria vivo para que eles pudessem se reencontrar mais uma vez. E aí a gente teria um encontro do Brook com seu capitão e seria interessante. Mas essa teoria aí não faz muito sentido, até porque tem outra que faz mais. E essa outra é de que o Oda ele se baseia em personagens de filmes históricos do Japão e utiliza esses personagens em específico ou baseia neles a aparência dos almirantes. E aí nós temos que o Aokiji ele é baseado em um personagem de um filme famoso lá no Japão, o Akainu Fujitora também, além do Kizaru. Então o Touro Verde ele não poderia sair dessa convenção. O Oda muito provavelmente já tem a aparência, ou em quem ele vai basear a aparência do Touro Verde. E é um cara que também faz parte de um filme famoso e já contracenou em um filme samurai lá com o ator do Fujitora, que foi baseado o Fujitora e que foi baseado o Kizaru. Justamente os 3 almirantes que estão em ação atualmente. Então o Oda pode se basear na aparência desse cara para fazer o Touro Verde. Se eu não me engano, o nome do filme que eles 3 participam juntos é O Distrito dos Samurais Errantes. O Tassiano do canal Zona OP fez um vídeo só falando sobre o Touro Verde, essa relação entre atores famosos e os almirantes, e também sobre os poderes do Touro Verde, que ele também acertou essa teoria. Se você ainda não assistiu o vídeo do Tassiano, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Então sobre o Capitão York, eu acho que não, a não ser pelo fato de que a gente gostaria de ver o encontro do Brook com seu capitão. Mas se não for isso, faz mais sentido ser baseado em atores famosos do Japão ou de filmes do Japão. Canal Performance perguntou: Lucas, já se passou uma semana desde a Guerra de Wano. Luffy e o bando já estão totalmente recuperados. Sabendo disso, você realmente acha que Kaido e Big Mom morreram mesmo? Ou estão se preparando dentro do vulcão para aparecer de novo? Esse estar se preparando dentro do vulcão foi engraçado, porque se eles ainda estiverem de molho lá, eu acho que depois de 7 dias não tenha sobrado nada. Não tenha sobrado nada, a não ser que eles realmente se provem imunes ao magma por terem ali uma pele de haki muito absurda, que impeça que eles possam morrer pelo calor, por serem derretidos ou alguma coisa do tipo. Mas eu acredito que eles não morreram, velho. E se morreram, foram mortes anticlimáticas. O Oda não deu peso para diversas mortes que aconteceram na Guerra de Wano, porque tiveram mortes, porque eu não sei se ele estava correndo ou alguma outra coisa do tipo, porque sempre que o Oda mata um personagem, a gente sente o peso. Para vocês verem, de todas as mortes que aconteceram em Wano, contando o presente, sem contar a morte do Oden, a morte da Toki, nós temos que a morte mais impactante e mais emocionante foi uma antes da guerra, que foi a morte do Yasuye, que serviu como gatilho para que a guerra pudesse acontecer. A morte dele foi muito mais impactante, muito mais emotiva do que de diversos outros personagens, como Mizou, Ashura Doji, o próprio Kaido e a Big Mom, se eles tiverem realmente morrido, coisa que eu acredito que não. O Oda cagou para a questão do Kaido querer morrer de uma forma épica. Se ele realmente tiver morrido e o Oda não tiver nos mostrado nada, nem ele angustiado por não achar que não morreu de uma maneira épica, ou então por ele estar feliz por ter morrido de uma maneira épica, o Oda não nos mostrou nada disso e também não confirmou se eles morreram. Eu acho difícil, seria muita ousadia do Oda matar Kaido e Big Mom juntos em um mesmo arco, em um mesmo momento. Mas eu não duvido, porque as mortes que aconteceram em um ano foram mortes anticlimáticas. Eu realmente não senti a morte do Izou e também não senti a morte do Ashura Doji. Isso vai muito do porquê o Oda não mata os seus personagens. Então a sensação de perigo, ou a gente não está acostumado a ter aquela sensação de perigo que aquele personagem vai morrer naquele momento ou que pode morrer naquele momento.
então eu não senti mais a do Yasuie. Everton Andrade perguntou: pra mim esse despertar vai ter grave efeito colateral. Luffy voltar a perder tempo de vida, só que 2 vezes mais forte. Porque o Oda colocou isso do Luffy perder tempo de vida se ele abusasse demais do Gear Second, pré-time skip. E também teve o Ivankov, que tirou vários anos de vida do Luffy para curar ele do veneno do Magellan. O Oda não colocou isso por acaso. Luffy está morrendo e o Gear 5 será o acúmulo de tudo isso. Provavelmente ele vai desenvolver uma doença mortal, assim como o Roger, mas o Chopper vai curar ele. Cara, eu já penso o contrário, não que eu esteja certo, eu só tenho um ponto de vista diferente. A gente imaginava que o Luffy poderia vir a morrer com tantos usos dos seus Gears, quando a gente sabia ou imaginava que ele tinha uma paramécia, uma Akuma no Mi do tipo paramécia, e aí ele meio que mexia dentro do seu corpo com os seus Gears, e isso podia matar o Luffy ao longo do tempo se ele abusasse desse poder. Só que agora o seu poder é uma Zoan, e uma Zoan mítica que dá para ele 2 despertares. Tanto uma transformação de Zoan, quanto o despertar de uma paramécia, como se fosse uma paramécia realmente. Então, só pelo lado da Zoan e do despertar das Zoans, a gente pode imaginar que o Luffy ele ganhou mais poder quando despertou. O que eu imagino é que, por o Luffy abusar demais do seu despertar, utilizando ele 2 vezes seguidas, aí sim, ele pode ter um efeito colateral absurdo. Mas não pelo uso do seu despertar, que é uma transformação natural das Zoans. É uma 4ª transformação e um estágio superior. Então, o Oda arrumou um problema ou uma solução para um problema que ele criou. O problema que ele criou foi qual? O Luffy vai morrer se ele continuar abusando dos seus poderes. Qual foi a solução para isso? Vamos transformar a Akuma no Mi do Luffy de uma paramécia numa Zoan mítica. E quando ele despertar, ele vai ganhar mais poderes. Isso aí é o que eu consigo imaginar com o Luffy utilizando o seu despertar agora. Agora, se ele abusar demais desse poder, aí é que pode vir o efeito colateral absurdo. A gente até pode imaginar que o Luffy, nos seus outros Gears, ele tentava mimetizar o que ele teria no despertar da sua Akuma no Mi. Pra mim, ou eu encaro assim, que o despertar do Luffy é a junção de todos os seus Gears utilizados de uma vez só. Por isso que ele tem a maior liberdade do mundo para utilizar o Gear Second, Third e Force ao mesmo tempo. E por isso que a forma Gear 5 é como se fosse uma forma natural da forma Snakeman, que é uma forma Slim do Baldwin. Então eu imagino que o Luffy tentava mimetizar o seu despertar ou forçá-lo com seus Gears normais. No Gear 5 ele está da maneira natural que já era para ele estar. Então eu acho que ele não vai ter esses efeitos colaterais absurdos por utilizar o seu despertar. Na verdade, o Oda meio que colocou uma solução para um problema que ele tinha criado, que era o Luffy morrer por utilizar demais os seus poderes. Jotaro Careca perguntou: se assumirmos que o despertar das logias é mudar o clima de um local permanentemente como foi em Punk Hazard, como você acha que isso funcionaria para Yami Yami no Mi? Ela obviamente traria escuridão eterna para uma região, ilha. Mas como isso aconteceria? Cara, com sua pergunta, eu pensei na seguinte hipótese. A gente só tem a mudança permanente do clima de uma ilha quando o despertar é utilizado por um longo período de tempo. Qual foi o único local que é garantido e comprovado que teve o seu clima mudado por um despertar? Foi a ilha de Punk Hazard. Por quê? Porque a Aokiji e a Kainu lutaram lá por durante 10 dias. Então eles utilizaram o seu despertar por durante 10 dias e mudaram o clima total da ilha. Porque utilizaram efetivamente para lutar um com o outro. Só que podem ter tido outros despertares que mudaram o clima de uma ilha. Só que não foi permanentemente. Por quê? O Oda ainda vai ter que explicar. O Crocodile, por exemplo, enquanto ele esteve lá em Alabasta, não choveu. Bastou ele ser derrotado pelo Luffy, a chuva caiu. Então ele estava mudando o clima ou influenciando o clima daquela ilha, muito provavelmente com seu despertar, estava roubando a chuva, não estava deixando com que a chuva caísse. Só foi ele ser derrotado que a chuva começou a cair. Quando Ace foi encontrar o Shanks em uma ilha nevada, a ilha parou de nevar enquanto ele estava lá. Ela só voltou a nevar depois que o Ace saiu da ilha. Isso quer dizer que o despertar de mudar o clima de uma ilha não necessariamente vai mudá-lo permanentemente. Pode mudá-lo enquanto o pirata está naquela ilha. E aí a gente chega no despertar da logia do Barba Negra, por exemplo, que é a logia da escuridão.
Como pode funcionar esse poder? Pode mudar o clima de uma ilha, mas como? Eu consigo imaginar a seguinte hipótese. Enquanto o Teach está desperto em uma ilha, por mais que não seja ali por um longo período de tempo, pode ser que aquilo que a sua escuridão, a característica que a sua escuridão tem, ela vai passar para o ambiente, para o local. E o que é que a sua escuridão tem como característica? Roubar poderes de Akuma no Mi. O que é que o Teach pode fazer com o seu despertar? Muito provavelmente, em uma área, em uma ilha, ele pode impedir que usuários de Akuma no Mi utilizem os seus poderes. Só que isso vai afetar enquanto ele estiver lutando, não vai ser permanente. Só vai ser permanente se por acaso ele tiver uma batalha com o Luffy que dure 10 dias, por exemplo, que nem foi a de Aokiji contra o Akainu. E aí aquela ilha vai adquirir essa característica da logia do Teach, e pode ser que dentro da ilha ninguém possa utilizar seus poderes de Akuma no Mi enquanto estiverem lá. O que vocês acham dessa possibilidade? Eu acabei de pensar nela, não tem muita base, mas eu queria saber a opinião de vocês. Então já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Sumire Okamura perguntou: quais seriam bons temas de histórias de capa? Isso, histórias de capa após o arco de Wano, eu imagino. Sobre alguns Shichibukai depois da abolição do sistema pelo governo mundial, piratas da Big Mom depois de Wano, talvez poderia ser de algum adversário que apareceu no East Blue e não apareceu mais, como Gin, Arlong, Capitão Kuro e etc. O que eu imagino e que o Oda vem fazendo ao longo dos arcos é trabalhar com personagens que participaram daquele arco, como por exemplo a família Gang Bege ou o bando do Bege. Eles tiveram sua história de capa depois do arco de Holy Cake, por exemplo. Depois veio a capa ali da Germa 66, que são os irmãos do Sanji. Foram duas histórias de capas que vieram uma após a outra depois de um arco. Então o que eu acredito é que, dentro do arco de Wano ou após o arco de Wano, o Oda vai trabalhar com histórias de capa de personagens que participaram daquele arco. E aí eu tenho dois em mente, que são o Queen e o King. Dependendo das suas ações pós-derrota do bando do Kaido, para saber se o bando realmente vai ser desfeito, se vai ser cada um para um canto, se o Kaido realmente morreu, eu acredito que a história de capa do Queen, ou o Queen é um personagem muito bom e muito engraçado para uma história de capa, mesmo que ele seja um lixo de pessoa, acredito que o Oda possa trabalhar com a história de capa do Queen. Agora que apareceu o Caesar na história de capa da Germa 66, e pode ser que aconteça o encontro do Caesar com o Judge, e aí nós temos a história de capa do Queen aparecendo, tendo ali a sua própria aventura solo, e aí encontrando esses outros dois cientistas no final, e também imagino a história de capa do King, porque ele é um seguidor do Joy Boy e queria que o Joy Boy voltasse no mundo de One Piece. Então pode ser que nós tenhamos uma jornada do King procurando outros meios de vida, ou então até tentando ir atrás do Luffy, porque agora ele quer ser um seguidor do Luffy. A gente sabe que qualquer informação só sobre o King, só sobre a raça dele, vale 100 milhões, se eu não me engano. O governo mundial dá 100 milhões ou 100 mil, salvo engano, para qualquer informação do King. Eu acho que é 100 milhões. Então, muito provavelmente, seriam dois personagens que dariam histórias de capa muito interessantes. E o Oda pode trabalhar com eles. Esses aí são o que eu mais imagino. Mas pode também ter o Bug. O Bug com a sua nova recompensa e a gente vendo as consequências dele ter uma nova recompensa absurda. Ou quem sabe ele se tornar um novo Yonkou, já que vão acender novos Yonkous. E a gente vê como o Bug vai se comportar sendo um dos Yonkous no mundo de One Piece. Isso aí seria muito interessante de se acompanhar. Então já são 3 histórias de capa que seriam interessantes do Oda trabalhar. Água com Gelo perguntou: salve, minha única dúvida é: vimos no mangá que a marinha estava cercando o país de Wano, ou a ilha de Wano. Como todos estão esgotados, seria fácil capturar eles. Porém, como você acha que o Luffy vai sair dessa? O Luffy e o seu bando, você acha que mais alguém vai ter que se sacrificar? Um salve pra você, mano, e sua pergunta foi mandada antes do último capítulo, antes do capítulo 1052. E pelo que a gente viu no capítulo 1052, se você não quiser pegar spoiler, pula por um minuto que tá aparecendo aqui na tela, a Marinha e o Governo Mundial não podem invadir o país de Wano. Então os Mugiwaras poderiam ficar ali o tempo que eles quisessem, que aí eles estariam seguros, eles poderiam se recuperar. E eles se recuperaram por durante 7 dias. Agora, como eles vão sair do país de Wano?
Eu imagino que os Mugiwaras poderiam utilizar só o Cup the Buster e pular do topo do país de Wano para o mar e vazar diretamente passando por cima dos navios do governo mundial e da marinha. Só que eu acredito que vai existir uma cena muito parecida com o que aconteceu lá no arquipélago de Sabaody, onde Luffy, Law e Kid saíram da casa de leilões e lutaram contra o governo, ou contra a marinha que estava cercando toda aquela casa de leilões. Então o que pode acontecer é que Law, Luffy e Kid com seus navios vão sair juntos do país de Wano, arrebentando todo mundo que está na sua frente. Agora que eles podem ser considerados os novos Yonkous, eles têm moral suficiente para fazer isso e têm audácia o suficiente para fazer isso. Então eu acredito que possa ter uma cena onde eles estão os três navegando, cada um em seu próprio navio, e destruindo, atacando e abrindo caminho pelos navios do governo mundial para sair do país de Wano. Isso aí seria até um favor para o país de Wano se sentir mais seguro, porque acabaria com todos os navios que estão em volta do país. O Maior da América perguntou: Salve Sogeking, como você acha que vão ser os confrontos de guerra final contra a marinha? Quem você acha que enfrenta o Touro Verde e o Kizaru? Pois esses dois ainda não estão com adversários 100% confirmados. Em se tratando de uma guerra final envolvendo piratas, marinha, revolucionários, governo mundial, eu não acredito que vão ter batalhas bem determinadas ou vão ter X1 dentro daquela guerra, porque vai ser algo generalizado. Vão ser personagens, quando você prestar atenção já tá lutando com um e duas páginas depois já tá lutando com outro, vai ser basicamente assim. E aí vai ser pros Mugiwaras, vai ser pros almirantes e por aí vai. Vai ser uma guerra que pode ser focada, pode ter batalhas focadas só com personagens principais. Ou os capitães, por exemplo, o Luffy lutar contra alguém, tipo o Imu-sama, por exemplo, o Dragon lutar contra o Imu-sama, ou então, sei lá, vamos pegar aqui os Gorosei, se eles realmente lutarem, pode ser que tenham batalhas focadas neles, mas o resto, o todo, por exemplo, o resto dos Mugiwaras, não vão ter batalhas bem determinadas. Essas batalhas vão acontecer quando os Mugiwaras forem lutar, por exemplo, contra o bando do Teach. Aí sim vai ter um X1 focalizado entre eles. Ou então quando o Zoro for lutar contra o Mihawk, o Luffy for lutar contra o Shanks, aí vão ter batalhas bem determinadas. Se não for isso, na guerra final vai ser uma guerra generalizada. Diversos personagens lutando ao mesmo tempo e juntos, e aí vai ser algo parecido com o que aconteceu na guerra de Marineford. O Marco, por exemplo, estava lutando uma hora com o Kizaru, depois ele já apareceu lutando contra o vice-almirante, depois ele já estava dando bicuda no Aokiji, e por aí vai. Eu acho que vai ser algo parecido com isso, a não ser para os capitães, para os topos daquela guerra, Luffy, Dragon, Imu-sama, Goroseis, e por aí vai. Não esqueça que o próximo Sogeking responde é o de número 100, Sogeking especial, que a gente vai coletar as melhores perguntas para responder em live com convidados. Então já deixem suas perguntas aqui embaixo nos comentários, lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram, todos os links estão aqui embaixo. Eu vou coletar as melhores perguntas e você pode aparecer por lá, então já comenta aqui embaixo. Aproveita que, se você tiver gostado desse vídeo, já me deixa aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!